Dicas do autor. Hoje é 15 de março, Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Ele foi comemorado pela primeira vez em 1983. A data foi escolhida em razão de um famoso discurso feito em 15 de março de 1962 pelo então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. No texto, Kennedy salientou que todo consumidor tem direito essencialmente à segurança, à informação e à escolha e de ser ouvido. Isso provocou debates em vários países e estudos sobre a matéria, sendo por isso considerado um marco na defesa dos direitos dos consumidores. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor foi instituído em 11 de setembro de 1990, com a Lei 8.078, mas entrou em vigor apenas em 11 de março de 1991, portanto há 30 anos. Muito falamos sobre o direito do consumidor para jovens e adultos, mas e as futuras gerações? Como ir ensinando essa cultura do direito do consumidor para os pequenos? Vamos conversar agora então com uma pessoa que pensou nisso e lançou o livro Código de Defesa do Consumidor para Crianças em Quadrinhos. Ele é o advogado e professor universitário, criador de uma linha de livros infanto-juvenis que levam o direito às crianças e aos jovens. Eu converso agora com o Dr. Júlio César Hidalgo. Dr. Júlio, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite de estar aqui com você e os seus ouvintes. Antes de falarmos do livro em si, professor, eu gostaria que o senhor falasse da importância dessa data, Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, com essa característica que estamos passando agora, esse momento agora dessa pandemia. Esse momento conturbado em vários setores também está conturbado em relação ao direito do consumidor, porque é uma situação muito nova, né? Porque a ideia não é só o direito do consumidor defender os consumidores. Nós temos que defender os consumidores, mas também pensar na livre iniciativa. Então, o que a gente está aconselhando para todas as pessoas que tinham seus contratos, por exemplo, contrato de viagem, contrato de festa, é negociar. Porque não está fácil nem para o consumidor e nem para o fornecedor passar por esse período de pandemia. E o que levou a criar esses livros de direito dedicados até ao público infantil? E quantos livros já são? Bom, o primeiro livro que eu escrevi de direito foi a Constituição para Crianças em Quadrinhos. E o que me levou a escrever uma Constituição em quadrinhos é que eu lecionava direito constitucional, leciono até hoje, né? Leciono há mais de 20 anos direito constitucional, e lecionava muitas vezes para pessoas que não eram formadas em direito, pessoas que iam prestar concurso público e que tinham ensino médio. E muitas vezes elas me falavam assim: poxa, professor, por que eu não aprendi isso antes? Eu não sabia que eu tinha esse direito. Se eu soubesse, eu não tinha sido enrolado aquele dia, aquela vez. E aí eu comecei a pensar que, por que não ensinar para o jovem, para o adolescente, a Constituição? Daí, para ensinar para as crianças, foi um episódio na faculdade, eu dava aula na universidade de sábado, quando de repente uma aluna, num sábado, teve que levar o filho, levou a criança, porque ela não tinha com quem deixar, um garotinho de 6, 7 anos talvez. Ao final da aula, era uma aula sobre direito dos trabalhadores, sobre o artigo 7º da Constituição, eu perguntei se algum aluno tinha dúvida. É óbvio que nenhum aluno levantou a mão, porque eles estavam todos morrendo de vontade de ir embora da aula no sábado, né? Só a criança levantou a mão, o garotinho levantou a mão, aí todo mundo achou engraçado. Eu falei: pois não, pode perguntar. Aí ele falou assim: professor, a mãe da gente obrigar a gente a limpar o quarto não é trabalho infantil? Aí foi lá que todo mundo riu, todo mundo achou engraçado, mas eu achei assim muito interessante. Uma criança teve curiosidade de conhecer o seu direito. Além disso, a criança entendeu o assunto da aula, porque eu abordei a proibição de trabalho infantil. Aí é óbvio que eu expliquei que não é trabalho infantil, não é nada disso, né? E tudo bem, fazia parte das obrigações, enfim. Aí eu escrevi o primeiro livro de direito, que foi a Constituição. Daí eu comecei a ser convidado para fazer palestras em escolas públicas e particulares sobre o livro, sobre direitos, os mais variados assuntos de direito. E comecei a perceber que as crianças tinham uma curiosidade natural de saber dos seus direitos. Muitos deles perguntavam, por exemplo, sobre o direito do consumidor. E aí foi por isso que eu tive a ideia de escrever o Código de Defesa do Consumidor para crianças. Esse, na verdade, é o segundo livro, o terceiro será lançado em breve. O terceiro já vai ser lançado em breve. E então, a linha, por enquanto, nós temos 2 livros, que é a Constituição para crianças, está previsto ainda
o lançamento de mais 2 livros nessa mesma linha editorial, que é ensinar o direito para as crianças. Professor, então qual é a importância de nós já criarmos as nossas crianças, os nossos filhos, com a cultura, o conhecimento do direito ao consumidor numa sociedade tão consumista, principalmente até pela internet? Eu vejo por 2 lados. Vamos pensar exclusivamente o lado do direito. Se você tem uma criança que cresce, que ela sabe desde pequena os seus direitos de consumidor e os seus deveres também, porque o consumidor não tem só direitos, o consumidor também tem os seus deveres, porque o fornecedor também tem os seus direitos, você vai criar um adulto mais consciente também dos outros direitos, não só dos direitos do consumidor, porque a partir do momento que você desperta na criança o interesse em aprender os direitos do consumidor, ele vai também querer saber dos seus direitos que estão na Constituição, dos seus direitos que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu entendo o seguinte, que boa parte das pessoas, e eu acredito que seja uma parte muito significativa, tem medo do direito. É como se o direito fosse uma coisa assim mística, inalcançável, porque ele é apresentado assim para a sociedade, né? Tem todo um formalismo. Se você pensar, por exemplo, no advogado, no juiz, é tudo um formalismo que vai desde a vestimenta ao modo de falar. As leis não são criadas para serem entendidas pelas pessoas, as leis são criadas com um linguajar muito difícil, quando na verdade o direito é algo que está na nossa vida. Por exemplo, o direito do consumidor está na nossa vida desde que você acorda. Se você perguntar para uma pessoa, qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Aí ela fala, acendo a luz. Não, você se tornou uma consumidora de energia elétrica. Você abriu a torneira para lavar o rosto, você se tornou um consumidor. Você é consumidor o dia todo. Você é consumidor o dia todo. Essa criança, ela vai crescer sabendo os seus direitos, sabendo dos seus deveres, respeitando os direitos dos outros e, importante, sem medo de brigar pelos seus direitos, que é uma coisa que eu observo muito nas pessoas. Elas têm medo de brigar pelos seus direitos, como se fosse vergonhoso brigar pelos seus direitos, quando na verdade é vergonhoso não respeitarem os seus direitos. Então esse primeiro aspecto do direito. O segundo é a questão da estabelecer uma diferença desde cedo para a criança entre o que é consumo e o que é consumismo, que é aquele consumo sem necessidade ou sem capacidade financeira, esse consumismo. E aí você tem que educar a criança também, fazer uma educação não só de direito, mas eu diria até uma educação financeira, para que ela faça um consumo consciente. E aí eu acho que o direito pode ser uma arma muito boa, né, no bom sentido, lógico, de arma, como instrumento, pode ser um instrumento muito bom para você já ensinar para essas gerações que esse seu direito de consumidor, que consumir não é um ato impensado, simplesmente você vai lá e compra. Não, é um negócio. E como negócio, você vai ter obrigações, você vai ter que pagar. O Código de Defesa do Consumidor para as Crianças para trazer uma série de benefícios, tanto na parte do consumo consciente, como na parte dos direitos e deveres dela. Estamos conversando na Rádio Justiça com o autor do livro Código de Defesa do Consumidor para Crianças em Quadrinhos, Dr. Júlio César Hidalgo. Dr. Júlio, esse livro ele é destinado a partir de que idade e como ele está organizado? Que formato as crianças vão encontrar essas informações? O livro é indicado pelas consultas aos pedagogos que eu fiz. Esse livro é indicado para leitura a partir de 7, 8 anos de idade. Para leitura. Por que eu estou frisando para leitura? Porque, como é um livro ilustrado, a criança, com as ilustrações, ela já vai tendo um contato, ou pode ter um contato com os textos. Porque as ilustrações foram feitas já pensando no texto. O ilustrador, que é o Ricardo Calef, nós fizemos as ilustrações a 4 mãos. Ele desenhava e eu ia explicando exatamente o que eu queria para que ficasse bem lúdico para a criança. E uma coisa que eu observei já com o meu primeiro livro é a quantidade de pais, avós que me procuram e falam assim, professor, até eu aprendi com meu filho, porque ele não sabe ler ainda, mas eu leio as histórias para eles e eu vou aprendendo junto com eles, a gente vai aprendendo junto. Então, embora talvez uma criança de 5 ou 6 anos ainda não saiba ler, o adulto, ao ler para a criança, ele pode transmitir, com base nos desenhos, a ideia da história. Tá? Além disso, como é que é organizado o livro em si? Em histórias. São pequenas histórias, eu tentei aproximar as questões do cotidiano da criança. Então, por exemplo, toda criança está sujeita a ganhar um presente, um brinquedo que apresenta um defeito, para de funcionar.
Então eu tenho uma história aqui do garotinho, do Alex, que tem um carrinho de controle remoto que parou de funcionar na garantia. Aí ele vai com o pai dele na oficina autorizada e lá o vendedor explica para ele quais são os seus direitos. É tudo feito dessa forma, com pequenas histórias. É como se fosse um livro de contos, mas contos relacionados ao direito do consumidor, juntando com o cotidiano de uma criança. É dessa forma que é apresentado o direito do consumidor para as crianças no livro. Você pode falar outras situações que são apresentadas no livro e o aprendizado que é passado? Posso, lógico. Então, por exemplo, nós temos a situação da troca do produto pela internet. Né? Você mesmo falou que hoje em dia muitas compras são feitas pela internet. Então eu tenho a situação da garotinha, da Esther, que tem uma festa fantasia para ir, da amiguinha da escola, e comprou uma fantasia pela internet, e quando chegou na casa dela foi uma decepção, porque na foto a fantasia estava linda. E quando chegou a fantasia não era tão bonita, não era de tão boa qualidade quanto a pequena Esther imaginou. E aí a mãe dela vai explicar para ela que a compra pela internet, existe um prazo de 7 dias que eles podem devolver essa compra pela internet, né, e que eles podem comprar um outro produto. E aí tem o pedacinho, se você me permite fazer uma leitura, aí a menininha, depois que a mãe explica tudo, ela fala, então vamos logo enviar esta fantasia que a empresa terá que devolver e vamos comprar outra naquela lojinha perto da escola. Lá tem uma fantasia linda da Frozen, falou a menina. É apenas uma parte do texto. Então é apresentado assim a questão da internet, por exemplo, das compras pela internet, que são tão presentes hoje em dia, né, para todas as pessoas. Tem, por exemplo, também o garotinho, o Ian Pedro. O Ian Pedro vai comprar um brinquedo para dar de presente pro priminho dele, vai junto com a mãe. E aí, durante a história, ele percebe a importância do selo do Inmetro, que os brinquedos têm que passar por uma fiscalização do Instituto Nacional de Metrologia, o Inmetro, para saber se é seguro para a criança, para indicar a idade, por exemplo. Tem a questão da venda casada, né? Tem a garotinha, a Fernanda, que vê um anúncio num reloginho de princesa, mas você tem que mandar 5 embalagens de salgadinho, né, para poder ir mais 10, comprar o salgadinho mais R$10. Então é tudo nessa linha de pequenas histórias que envolvem as crianças, e aí cada uma delas vai aprendendo sobre venda casada, sobre propaganda enganosa, sobre propaganda abusiva, troca de produtos, esses tipos de situações são as situações mais corriqueiras, né? Não faria nenhum sentido, por exemplo, eu colocar aqui no Código de Defesa do Consumidor para crianças os crimes contra o consumidor, também tudo muito lúdico. E sobre a rotulagem nutricional, já que até no ano passado tivemos uma aprovação da Anvisa de normas sobre essa rotulagem, a obra trata disso também? Trata sim. Temos a história da pequena Júlia Sophie, que vai fazer compras com a mãe e pega o pacote de bolacha, aliás, sem autorização. A mãe, ela pegou 2 pacotes de bolacha recheada e a mãe pede para ela os pacotes para ver se tem as informações nutricionais. E ela pergunta, mãe, o que são informações nutricionais? Aí a mãe vai explicar para ela e vai dizer, olha, a embalagem tem que ter, por exemplo, diz aqui, o Código de Defesa do Consumidor determina que as embalagens de alimentos têm a data que o produto foi fabricado, a data de vencimento do produto. E ela começa a falar para a garotinha tudo que deve ter numa embalagem, né? Ao final, a garotinha fala assim, obrigada por me ensinar tudo isso, mamãe, e mais obrigada ainda por me deixar levar os 2 pacotes. E nesse dia 15 de março, Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, ficamos sabendo do lançamento do livro Código de Defesa do Consumidor para Crianças em Quadrinhos. Conversamos com o autor da obra, o advogado e professor universitário, criador de uma linha de livros infantos juvenis que levam direito a crianças e aos jovens, Dr. Júlio César Hidalgo. Dr. Júlio, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça e as suas considerações finais sobre o livro e também sobre a data de hoje, Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Bom, de início eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa, conversando com seus ouvintes sobre esses 2 assuntos tão importantes. O Dia Mundial de Defesa do Consumidor, o dia 15 de março, que no mundo todo é comemorado o Dia do Consumidor, pelo motivo que você tão bem explicou no início da nossa entrevista, e que é um dia muito importante para conscientizar os consumidores da importância dos seus direitos, da importância do consumo consciente, seja ele em qualquer idade,
E a oportunidade de estar falando aqui da minha obra, do Código de Defesa do Consumidor para Crianças, porque eu sou um lutador que acredita em ensinar as crianças os seus direitos e os seus deveres para que se tornem cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres e do seu consumo. E gostaria também, aproveitando a oportunidade, de dizer que se alguém quiser adquirir o livro, ele está à venda, por enquanto, exclusivamente no site www.juliohidalgo.com.br. E com isso eu finalizo mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês.